Olá, pessoas! Professora Kelly Cuesta na área de novo aqui, né, para mais uma aula, tá? Com conteúdo importante para a tua preparação para a segunda fase do direito, segunda fase do exame da ordem, direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, saudades de vocês. Bora lá? Vamos conversar, vamos tratar sobre uma peça deliciosa, tranquilinha. Não é uma peça inédita, tá? Ela já foi cobrada anteriormente, uma ou duas vezes no máximo, tá bom? Que venha a ser o quê? Tcharararã, bora lá? Venha a ser a nossa ação de consignação em pagamento, tá? A nossa querida Compag. Quando você começar a advogar, você vai verificar que é uma linguagem muito utilizada pelos juízes, pelos advogados nos tribunais. Compag, consignação em pagamento. Tudo bem? Como de costume, a gente faz aquelas considerações iniciais, tá certo? Para que você possa se ambientar, para que a gente possa realmente ir se acostumando, e aí você vai ver que é uma delicinha. Ai, professora, eu já conheço, velha amiga. Ótimo, maravilha. Professora, nunca vi, tranquilo. Vai descer redondo, sem susto e sem medo. Confia. Bora lá? Ação de consignação em pagamento. Meus amores, primeiro ponto de atenção, tá? Consignar significa depositar. Tá certo? Significa depositar. Em que pese, cuidado lá, em que pese ter este nome, consignação em pagamento, não se engane, meu amor, honey baby, não se engane, tá? A ação de consignação em pagamento, ela sim, de fato, pode ser para depositar quantia, dinheiro, mas também pode ser para depositar coisa, bem. Deixa eu apagar essa casa, porque senão fica assim muito desproporcional, né? Vou colocar aqui a palavra bem, tá? Então, em que pese o nome ação em consignação em pagamento, em bem da verdade, o objeto, tá? O objeto consignado pode ser tanto quantia em dinheiro quanto realmente um bem, tá bom? Primeiro ponto realmente de atenção. Segundo ponto de atenção, meus amores, a ação de consignação em pagamento, ela tá praticada, proposta, apresentada, oferecida pela empresa. Tá certo? Pela empresa. É uma ação originária do empregador, que precisa depositar uma quantia e ou um bem. Por que, professora, tu falastes e ou um bem? Porque pode ser somente dinheiro, pode ser só a coisa, o bem, mas pode ser as duas coisas, tá certo? Precisa depositar. Ora, se nós estamos nos preparando para uma peça prático-profissional, esse depósito vai ser um depósito judicial. Porque nós temos a modalidade da consignação bancária ou administrativa, mas ela não faz parte desse nosso conteúdo. O que nós vamos trabalhar aqui, o que a gente realmente vai se dedicar, vem a ser a consignação judicial. Tranquilo? Então, tendo feito essas considerações, é importante que vocês saibam o seguinte: nós temos dois artigos, um do CPC e outro do Código Civil, para fundamentar a nossa ação em consignação em pagamento. Então, eu peço que você já deixe separado, que a gente vai precisar fazer leitura de ambos os dispositivos já já. Mas antes disso, como eu falei, né, no slide anterior, você precisa saber que existem duas modalidades de consignação, que vem a ser a consignação judicial, que é a que nós vamos atacar aqui no nosso curso, e a consignação bancária, mas de fato ela não faz parte realmente da nossa dedicação. Então, é uma ação proposta pela empresa que precisa evitar a mora. O que é a mora? A mora é o inadimplemento, tá certo? Quando há o inadimplemento de uma obrigação, ou seja, a empresa não consegue honrar aquele pagamento, não consegue fazer a devolução daquele bem que não lhe pertence. Então, para evitar a mora, a incidência de juros, a incidência realmente de alguma multa, a incidência de alguma correção, de alguma atualização, a empresa ela não pode simplesmente bater o ombro, não existe isso. A ação de consignação em pagamento, ela foi criada para justamente permitir que aquela empresa possa honrar a sua obrigação e não simplesmente lavar as suas mãos. Ah, o trabalhador simplesmente ele não apareceu, então o problema dele. Eu vou ficar aqui com o dinheiro dele, problema dele. Não, isso não pode acontecer.
Quando a empresa não consegue honrar aquela sua obrigação, seja ela qual for, ela deve consignar aquela obrigação. Ela deve consignar aquele pagamento, tá certo? Ó, tranquilo? Bora lá seguir, tá? Então, o artigo 335 do nosso Código Civil nos coloca o quê? Acompanha aí a leitura na tela, ou então já pega o seu Código Civil para fazer a devida marcação, tá? Artigo 335 do Código Civil. A consignação tem lugar, tá? Tem lugar, ou seja, ela tem motivo, ela tem cabimento. Ou seja, ela cabe, é cabível a ação de consignação em pagamento quando? Vamos ver aqui as situações possíveis disso acontecer. Se o credor não puder, ou sem justa causa recusar a receber aquele pagamento, se recusar a dar quitação, tá, desse pagamento. Então, eu me recuso a receber porque eu acho que o valor está errado, eu acho que o valor está pouco, ou então eu me recuso a assinar o recibo. Olha, se tu quiseres pagar, me paga, mas eu não vou assinar nada. Tá certo? Tudo bem? Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo ou condição devidos. Então, o combinado for o seguinte, olha, você está recebendo aqui, Joana, o aviso prévio, e daqui 10 dias você tem que voltar aqui na sede da empresa, tá bom? Para homologar a sua rescisão e receber as verbas rescisórias. Se o credor, ou seja, se o trabalhador não for e nem mandar receber a coisa no lugar acertado, tá certo? Tempo e condições devidos. Essa parte final, ela é um pouquinho estranha, por quê? Você sabe que o pagamento ele é pessoal e intransferível, né? Então, olha, Kelly, você está sendo desligada agora, com 10 dias você volta para receber o pagamento. Se eu não voltar, tranquilo, deu para entender o inciso 2. Agora, se eu falar na empresa assim, olha, nesse dia eu não vou poder vir, mas eu posso mandar minha filha? Em que pese ter esse permissivo aí no Código Civil, nem mandar receber, a gente sabe que isso na prática é um pouco mais complicado. A não ser que essa pessoa tenha uma procuração, um mandato, alguma coisa nesse sentido, que realmente respalde a empresa, né? Ah, mas hoje em dia tudo é eletrônico, é pagamento via Pix, em conta bancária, né? E aí, então, fica mais fácil de evitar que isso aconteça. Pode ser. Lembra que o Código Civil é de 2002, não existia Pix naquela época, tá bom? Tudo bem? 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, o credor é incapaz de receber. Ele sofreu um acidente de moto, um acidente de carro, ele está internado. Por isso que ele não compareceu. O que a empresa faz? Ação de consignação em pagamento. Tá certo? Ele é uma pessoa desconhecida. Como assim uma pessoa desconhecida? Tá? Você não sabe para quem você está devendo? Não tem como na relação de trabalho. Então, a gente não tem muito cabimento aqui no processo do trabalho. Declarado ausente, aquele famoso caso, né? Ele saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Não é verdade? Ah, onde é que está a Joana? Por que a Joana não compareceu? Ah, ela saiu para comprar pão e não voltou mais. Residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. A gente também não encontra muito cabimento, muita pertinência no processo de trabalho, porque hoje em dia os pagamentos são eletrônicos, ninguém manda mais levar o dinheiro em nenhum lugar, né? Você faz o crédito na conta bancária do seu trabalhador, então a gente não tem muito essa hipótese de cabimento. Inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Esse sim aqui, meus amores, acontece bastante, tá? O inciso 4, ele acontece bastante. Por que ele acontece com bastante ocorrência? Porque o trabalhador ele pode morrer no curso do contrato de trabalho, né? Às vezes eu risco muito, me empolgo muito e fica assim. Então, olha só. O inciso 4, sim, acontece com bastante, tá? Ocorrência no processo do trabalho. Em que sentido? Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Porque o trabalhador ele pode morrer no curso do processo.
ele pode vir a óbito no curso do processo, não é verdade? Pois muito bem. Então, aqui é quando você tem dúvida em quem são os herdeiros. Aquela famosa história, né? O Francisco veio a óbito, aí de manhã vai a Maria, dizendo que é a esposa dele, apresenta a certidão de casamento, e à tarde vai a Josefina com um bacurizinho desse tamanho, que é a cara do falecido. E aí a empresa tem poderes para dizer, afinal de contas, quem tem direito, quem é a extra, quem é a oficial, quem não é, e etc e tal? Claro que não. Isso não é competência do juiz do trabalho, da empresa, né? Então, o que ela vai fazer? Ela tem que ajuizar uma ação de consignação em pagamento e dizer, olha, tá aqui, justiça, eu tomo o dinheiro que seria do trabalhador. Te resolve aí, juiz, para saber de quem é o direito de receber esse valor. A minha parte eu já fiz, então toma que o filho é teu, tá bom? 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento, né? Então, assim, ele veio a óbito, e aí já tem gente brigando por esse valor, né? Já tem um processo discutindo isso. A empresa vai se envolver nessa dor de cabeça? Claro que não. Ela ajuiza uma ação de consignação em pagamento e lava as suas mãos. A grande beleza dessa ação, da ação de consignação em pagamento, é justamente essa possibilidade, né, que a empresa tem de lavar as suas mãos e se livrar dessa responsabilidade. Está aqui, eu fiz as contas, esse valor seria devido ao trabalhador, então toma a justiça do trabalho e resolve para aí que agora o problema é teu e não é mais meu. Então, o que você tem que ficar ligado? Eu vou apagar aqui para deixar marcado, destacado para vocês, as situações, as hipóteses de cabimento ocorrentes no processo do trabalho, porque lembra que a gente está no Código Civil, então, a princípio, a gente está tomando adaptado para as relações de trabalho. Então, a gente necessariamente utiliza tudo? Não, eu já te provei que a gente não utiliza tudo, a gente utiliza algumas situações, alguns incisos, e eu vou deixar marcado aqui para vocês, para que vocês possam fazer um estudo mais direcionado ao processo do trabalho, tá bom? Então, olha só, se o credor não puder ou sem justa causa recusar, com certeza absoluta, o inciso 1. Se o credor não for, se o credor for incapaz, se ocorrer dúvida, o inciso 4. Então, com certeza absoluta, o 2 também, né? Quando ele não comparece. Com certeza absoluta, inciso 1, inciso 2 e inciso 4 são as hipóteses mais ocorrentes nas relações de trabalho que justifique a propositura de uma ação de consignação em pagamento. Tudo bem? Tudo tranquilinho com os senhores? Sim, então vamos lá. Vamos lá. Ação de consignação em pagamento, então, ela é ajuizada no primeiro grau, tá certo? Ela é ajuizada na vara do trabalho, tá certo? Na vara do trabalho. A estrutura, o esqueletinho, olha que interessante, ela vai se assemelhar às regras do 319 do CPC, onde diz lá que tem o endereçamento, tem a qualificação, não é verdade? Aquela estruturinha lá, tem o mérito, tem os pedidos, tem o valor da causa, né? Então, olha que interessante. O encerramento. Então, assim, o artigo 319, meus amores, é um artigo que tem que estar marcado no seu CPC. Por quê? Ele é o esqueleto, ele é a estrutura das peças de cunho inicial, seja no processo civil, seja no processo do trabalho. Tudo bem? Então, o 319, ele é bússola. Estou na dúvida, corre lá ver o que tem, que muito provavelmente você vai ter uma luz em relação ao esqueleto da sua peça. Tá certo? Seguinte. O artigo 542 do CPC, acrescentem lá, por favor, que faltou eu colocar essa informação aqui, do CPC, ele diz especificamente aqui em relação da ação de consignação em pagamento, tá? Esse 542, ele é específico da consignatória. Que na petição inicial, o autor, nesse caso aqui, a empresa, o autor, a empresa, requererá o depósito da quantia ou da coisa devida
no prazo de 5 dias do deferimento da petição inicial. E um dos nossos pedidos, como a gente vai ver mais à frente, tem que ser qual? A citação do réu, entenda aqui, reclamante, para levantar o depósito ou oferecer a contestação. Então, guarda esse 542 incisos 1 e 2, que eles serão muito valiosos para a gente. Eles serão muito valiosos para a gente mais na frente, quando a gente for falar sobre a nossa peça especificamente. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilinho? Paz no coração de vocês? Sim? Então, vamos lá. Olha só a nossa estrutura como ficará. Endereçamento, como eu já falei para vocês, para a vara. A qualificação, como é que a gente usa as terminologias? Consignante, olha lá, consignatário. Consignatário. Ai, professor, eu pensei que fosse consignado. Não, consignado é o valor, a quantia ou a coisa. A quantia ou a coisa consignada. As partes, consignante, consignatário. E essa terminologia, como vocês vão ver na nossa aula de redação jurídica da consignatória, a gente coloca isso lá na qualificação, certamente que sim. A hipótese de cabimento é uma daquelas situações lá que nós vimos aqui, do 335. Então, muito provavelmente, inciso 1, inciso 2 ou inciso 4, que nós vamos utilizar aqui na nossa hipótese de cabimento. Afinal de contas, eu tenho que justificar para o juiz qual a razão dessa ação de consignação em pagamento. Tá certo? O mérito, muito provavelmente as verbas rescisórias, a baixa da carteira de trabalho, a devolução de algum pertence. Os honorários advocatícios, professora, tem honorários na consignatória? Claro que tem. Nas peças que se assemelham a uma petição inicial, você vai ter honorários advocatícios com certeza absoluta. Os pedidos, o valor da causa e o encerramento. Então, percebam, alguma diferença gritante em relação aqui ao esqueletinho, à estrutura? Não, né? Não tem. Então, a consignatória também ela é muito tranquila. Claro que observados os pontos de especificidade. Lá, reclamante, reclamado. Consignante, consignatário. Tá certo? O artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Aqui a gente vai utilizar o 539 do CPC e o 335 do Código Civil. Lá tem valor da causa, aqui também. Ok? Tranquilo? Os pedidos, como é que ficam? Como é que vão ficar os pedidos? Vamos lá. A citação da parte contrária para que querendo manifeste-se ou levante o valor depositado. Olha o 542 do inciso 1 que eu falei para vocês lá atrás que seria importante. Nos termos do 542, inciso 1 do CPC. Ok? No mérito, depende. Muito provavelmente, vamos ficar com a questão das verbas rescisórias, da baixa da CTPS, da entrega do bem. O depósito da quantia ou da coisa devida no prazo de 5 dias, conforme 542.2 do CPC. A condenação aos honorários advocatícios. A produção de provas por todos os meios admitidos em direito.
Então, os pedidos bem tranquilinho também da gente trabalhar, nenhum grande mistério. Tá certo? Tudo bem? O que é que vocês acharam da ação de consignação e pagamento? Qual foi o ponto de atenção, a dúvida que realmente vocês perceberam? Tá? Lembra, em que pese o nosso curso ser online, em que pese eu estar falando diretamente de Belém do Pará, fisicamente distantes, mas a gente consegue ultrapassar essas barreiras tranquilamente. Basta acionar pelo e-mail, pelo WhatsApp, tá bom? Que aí a gente esclarece. A ação de consignação é muito simples. Já pensou se ela vem no dia 19 de outubro? Nossa, ia ser uma bênção. Sempre, sempre, sempre trabalhem a seguinte metodologia. Assistam a videoaula que fala sobre a estrutura, os conceitos, os fundamentos, e aí corre lá para a aula da redação da peça, que aí você consegue fechar os dois raciocínios tranquilamente. Tudo bem, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da ação de consignação e pagamento. Ela é bem tranquilinha quando a gente entende que é uma ação proposta pela empresa, que tem como objetivo eximir-se da mora, afinal de contas, ela não consegue cumprir aquela obrigação, não por sua vontade, mas porque o trabalhador, por algum motivo, não permite que aquilo aconteça. Ela vai lavar as mãos, bater o ombro? Não, ela não pode fazer isso, ela tem que consignar esse valor, tá bom? Ou essa coisa. E lembrar das hipóteses de cabimento, em especial inciso 1, inciso 2 e inciso 4, que são os recorrentes aqui no processo do trabalho. E lembrar, meus amores, que qualquer dúvida, corre para o 319 do CPC, que ele te dá o norte em relação à sua estruturação. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, não adianta somente essa aula. O ideal é que vocês agora passem para o vídeo que fala sobre a elaboração da peça. Aí você fica com conhecimento bem redondinho. Passo seguinte, fazer o homework, fazer o dever de casa e mandar para correção. Todos os alunos matriculados nesse curso, nessa plataforma, têm as correções gratuitas, o feedback. Você manda a peça para correção e se você ficar com alguma dúvida, você pode agendar um horário ao vivo comigo. A gente abre uma sala e a gente conversa sobre aquela peça, sobre as suas dúvidas, para que você possa chegar no dia 19 de outubro bem tranquilo e bem preparado. Eu sou a professora Kelly Cuesta, professora de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito Civil, há bastante tempo caminhando no preparatório do exame da ordem, e aqui, junto com você, rumo à sua aprovação, rumo à sua vermelhinha. Beijos no seu coração, até o nosso próximo encontro. Tchau!